Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal, a pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão
do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha aqui, né? Fazer minha partilha do trecho da live, né? Junto aqui com o que foi falado na live também, né? E o trecho que nós meditamos ontem na live, conversamos, é do volume 36, trecho 30. Como Jesus em nossas penas se sente repetir as suas. Jesus não se afasta jamais de suas obras e do amar-nos. Exemplo da flor para quem não vive no querer divino. Então, antes assim de prosseguir assim na meditação do trecho, importante assim, né, é falar um pouco do que logo no início da live estava sendo falado, né, sobre a cruz, né? A Aline estava dando exemplo da mãe dela, né, que a mãe dela disse que não estava mais aguentando aquela doença que ela está passando, né? E é muito complexo, né? A cabeça do ser humano, né? Como a gente estava falando, é uma visão muito lógica das coisas, né? Ela olha para as situações lógicas de forma de 1 mais 1, né? 1 mais 1 é 2, a lógica, né? Mas só que a lógica de Deus é totalmente oposta da nossa, né? Para Deus, 1 mais 1 é 3, né? Vamos dizer assim, 1 mais 1 é 3, né? 1 mais 1, 2, entendeu? Então é totalmente diferente. Então, o homem, né, diante de um sofrimento, de uma cruz, aquela dor, aquela doença que está passando, ele não consegue olhar de forma espiritual, né? Não só a cruz em si, mas a vida, todas as situações, o que cerca. Ela não é espiritualizada, né? É como um trecho que Jesus fala que a alma ela se espiritualiza em tudo, né? Tudo é espiritual. Eles não conseguem olhar dessa forma as coisas, né? A pessoa na sua vontade ela não consegue olhar para as situações, para o que a cerca, o que ela vê de modo espiritual, espiritualizado, né? É no lógico, é no que ali está sentindo. Então vem a cruz e aquilo dá aversão, é como algo ruim, né? A dor é ruim, o sofrimento é ruim, algo ruim e elas não aceitam, né? É a natureza, né? A natureza humana, né? Que sente repugnância de sentir algum tipo de dor. Não aceitam qualquer dor, qualquer sofrimento, né? Então é uma aversão, então não vê como uma coisa boa. Então quando vem o sofrimento, ela não vai agradecer, né? Porque ela não vê o espiritual. Ela não vai louvar a Deus, oh meu Deus, obrigado. Não vai ver isso no amor de Deus, né? Então ela quer mais se livrar logo disso, né? E já para Deus, não. Para Deus é totalmente diferente o valor e significado de um sofrimento da cruz, né? Cruz é amor, né? Cruz é amor, né? É mostrar que ama, porque a cruz ela revela a verdade, né? Nos revela a verdade, né? E é isso que Deus quer quando Ele envia um sofrimento, uma cruz para a gente, é para nos revelar a verdade, né? Porque a gente vendo, enxergando a verdade com a luz, né, do sofrimento, com a luz que vem nos sofrimentos, nas cruzes, naquela doença, vai, né, com aquela luz e aquela verdade que a alma passa a entender, Deus vai poder dar os bens que vêm, né, os bens vamos ver, das consequências daquela cruz que Ele está enviando, né? Ele vai poder derramar um bem, né, com aquela verdade. Então, se a alma não aceita, né, ela rejeita, não vê aquilo como amor, ele não pode derramar os seus méritos, os bens que vêm, né, vamos dizer, posteriores daquela cruz, né. É interessante pensar, né, porque aí é por isso também que tem, assim, né, me fiquei pensando, assim, essa resistência de modo geral, né,
E até nessa questão que os protestantes batem muito nessa tecla, né? Dessa versão, né? Que eles ficam falando, né? Que Jesus, ele já sofreu por nós e não é pra gente passar por sofrimento, né? Porque Deus já morreu na cruz por nós, né? Ele já sofreu, tomou todas as dores, né? Sofreu ali por causa dos nossos pecados. E assim, na cabeça deles, na lógica do mais um deles, a gente não tem que mais passar por nenhum sofrimento. E aí, quando ele escuta um católico falar assim, a cruz, né? A gente passar por um sofrimento, aceitar a cruz é para o nosso bem, para a nossa salvação, para nos salvar. Aí na cabeça deles é assim, nossa, mas que loucura é essa, né? Eles já chamam a gente de herético, porque Deus já nos salvou na cruz. Então como é que vocês católicos dizem que a gente passar por uma cruz e um sofrimento vai nos salvar, se Deus já nos salvou? Na cabeça deles a gente está assim anulando, entendeu? O que Jesus fez na cruz, o sofrimento de Deus. Tá vendo? Olha só a interpretação, né? Como é que é, né? Na lógica humana. É tudo no 1 mais 1, né? Aquele 1 mais 1, 2, né? Mas não, eles não aprofundam, né, nisso, né? Então, é lógico, Jesus já sofreu na cruz, sofreu para, né? Morreu na cruz para nos salvar. Então, os sofrimentos que vêm não é para nos salvar, né? Nos salvar, porque ele já nos salvou, entendeu? Então, eles rebatem muito isso. Mas só que eles não entendem, com certeza, estão certos, né? Jesus, né, morreu na cruz para nos salvar e a salvação salvou a todos, realmente. A salvação é para todos, né? Tá aí, salvou a todos, mas tem um detalhe, né? Ele não vai obrigar a gente a aceitar a salvação, né? Tem um detalhe, ele salvou a todos, abriu o céu para todos, mas a gente tem que querer. E muitos não querem salvação. Não querem os méritos da paixão de Jesus. Entendeu? Então, os méritos da paixão de Jesus, o que Jesus sofreu foi para nos salvar, a salvação. E as pessoas não querem os méritos da paixão. E aí, quando Jesus manda um sofrimento, uma cruz, né? Quando Deus permite a gente passar por situações, é porque Ele quer dar esses méritos da salvação. Né? Ele quer dar esses méritos. Então, Ele envia os sofrimentos para mostrar a gente, ó, a situação, né? Olha na luz da verdade, né? A cruz nos sacode e mostra nas trevas que estamos, o caminho que estamos percorrendo, o pecado que, né, ali estamos cometendo ali, né? Então a cruz é para revelar essa verdade e diante da verdade, da luz da verdade que a pessoa ali vê diante daquele sofrimento, Deus vai poder dar esse, né? Ela vai aceitar esses méritos, porque quando a pessoa renega a cruz, ela não está aceitando, né, a salvação. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? É por isso que, né, os católicos, assim, pelo menos foi de eu entender que eu estava assim pensando com Jesus, conversando com Jesus, porque esse raciocínio, né, das pessoas, principalmente dos protestantes, né, de contra, quando a gente fala nisso, né, que a cruz que a gente passa, o sofrimento que a gente passa é para nos salvar, e esse entendimento errado que eles, né, ali conclui dessa fala, né, que eles escutam dos católicos, que eles escutam de forma assim, literal, como se a gente estivesse anulando o que Jesus fez, né? Mas é totalmente o contrário, né? É o oposto. A lógica de Deus é outra, né? É justamente isso. Ele envia os sofrimentos que é para a gente aceitar essa salvação, né? E sofrimentos vêm para a gente aceitar essa salvação, né? E aí ele não vai obrigar a gente a aceitar a salvação assim. Então ele envia os sofrimentos para nos revelar a verdade, né? Para mostrar a situação que a gente está, né? Para que a gente não perca essa salvação. Pelo menos é isso que eu entendi, que eu estava assim, né?
que eu estava aqui meditando com Jesus sobre isso, né? Sobre todas essas resistências que as pessoas não aceitam, né? Um sofrimento, né? Relacionado à cruz. Ela não aceita. E acaba, assim, tendo interpretações erradas sobre a palavra de Deus, né? Porque essas interpretações próprias que fazem nessa lógica de interpretação humana, né? Acaba distorcendo, né? A palavra de Deus, né? E tirando conclusões humanas, né? E aí é isso, né? Isso que eu queria, assim, pontuar, que eu fiquei pensando, né? Nesse início do que a Lê está falando, né? Sobre essa rejeição que as pessoas têm do sofrimento da cruz, né? Ela só olha para si, para a dor em si que ela está passando, mas ela não se lança no âmbito espiritual daquela situação que ela está passando, né? E ela só quer fugir daquilo quanto antes, mas ela não vê o que Deus está querendo revelar diante daquela cruz. E muitos deixam passar, né? Não aceitam a ver a verdade, não querem ver a verdade. Como a Aline estava falando, acho que mais no final, né, da live, né, as pessoas não querem ver a verdade. Elas tapam a vista, né? Elas colocam uma mão assim na vista, elas não querem verem a verdade. Porque vai ser uma dor muito grande essa revelação, né? Da situação dela, das trevas em que ela se encontra, do que ela está fazendo errado. E vai ser um sacrifício muito grande ela abrir mão, né? Abrir mão, né? Assim, a pessoa, né? Admitir, né? Vai ser uma dor muito grande, porque o ser humano é orgulhoso demais. É muito soberbo e orgulhoso, e ele se vê muito perfeito, né? Se vê perfeito e vê que nunca não merece passar por nenhuma dor, nem sofrimento, né? E aí, para admitir isso, né? Essa imperfeição dela e mostrar que ela tá errada, ela não quer, né? Porque vai ser uma dor muito grande, ela não quer passar por esta dor de ver essa verdade, né? Da miséria que ela é, da miséria das trevas que ela se encontra. E para fazer essa mudança é doloroso e elas não querem passar por esta dor, né? Elas não querem passar, vai ser doloroso demais. E tá bom aqui mesmo, deixa eu ficar aqui na minha ignorância mesmo, né? Deixa eu ficar aqui, tá bom assim, porque se eu ver, vai ser doloroso demais. Ver quem realmente sou é doloroso, e se desfazer disso que eu sou, né, do que eu acho que eu sou, vai ser doloroso se desfazer disso. Vou passar por uma dor muito grande e as pessoas não querem passar por dor, né? Então é muito complicado, né? Muito complicado. E Deus só quer derramar os méritos dele, né? Dar os bens, né? De tudo que ele conquistou para nós, mas aí as pessoas não entendem totalmente o oposto. Totalmente o oposto das intenções de Deus, das coisas que Deus permite para a nossa vida, das coisas que Deus permite, as situações que Deus permite no mundo, o que Ele está deixando, para permitindo, as pessoas não compreendem, né? Acha que toda essa situação, assim, o mundo está ali, a quem ali foi abandonado, é como se as pessoas no mundo tivessem sido abandonadas por Deus, né? Deus deixou assim, abandonou os homens nas mãos do inimigo, e que Deus não está vendo o que está acontecendo, né? E só está olhando ali a situação em si, ali o que os olhos dela vê, que as coisas estão ruins, as pessoas são ruins, as pessoas estão na treva, o mundo jaz no maligno, está ali, né, nas mãos do inimigo, está tudo acabado, não tem esperança, não tem como resolver. Não, entendeu? Então, se não vê de um âmbito espiritual, né? Eles não entendem que aquilo que eles estão vendo externamente é o que está acontecendo dentro das almas. E para ver essa mudança que eles tanto querem ver fora, enxergar fora, começar a enxergar diante dos seus olhos, tem que começar a partir de dentro.
enquanto essa ficha não cair, que é de dentro que a mudança tem que acontecer, eles nunca vão ver essa mudança fora que eles querem ver, eles não vão enxergar, né? Porque as pessoas é assim, né? Na sua vontade ali, elas se baseiam nisso, né? No que está ali sensivelmente aparecendo, né? Para ela, os frutos e os resultados é aquilo que está sendo mostrado, né? Então, se ela está vendo que tudo está ruim, que está tudo nas trevas e que Deus perdeu o controle de tudo ali, que quem está no controle de tudo é o demônio, né? Então, né? Aí tá, o mundo foi abandonado, as pessoas estão abandonadas aí, não tem esperança nenhuma, não vê um tempo de paz como aquele padre lá, né? Não lembro o nome dele, nunca consigo lembrar, José Eduardo, né? Não sei. Está chamando as pessoas de louca, aquelas pessoas que têm esperança, né? Nesse tempo, né? Que virá, né? Que as pessoas, né? Ela vive esse presente, mas está ali vislumbrando, né? Esse tempo de paz que virá. E para ele, não tem essa esperança que o mundo não tem mais esperança, né? Desse tempo de paz que vai ter, não tem. São tudo bando de louco que fica ali se esperando nisso, né? Olha só como as coisas estão, não tem. O mundo está perdido, não tem esperança para as pessoas, né? Porque ele está vendo o resultado, né, das coisas que estão acontecendo, ele só está vendo ali aquele fruto, né, que as pessoas estão tudo nas trevas, tudo perdido. A corrupção está tomando de conta, né? Ali adultério, as pessoas não respeitam Deus, não respeitam as leis de Deus, as pessoas estão lá fazendo o que bem entende, né? As leis aí, né, de aborto e de, né, ali na Alemanha, aquele negócio, né, meu Deus, como eu esqueci o nome, que é pornografia, né, infantil, algo assim, né. Enfim, tá vendo, né? Então ele tá olhando tudo isso e disse, acabou. Né? Então essa felicidade só vamos experimentar esse tempo de paz mesmo quando a gente morrer e estiver lá no céu. Mas esse tempo de paz que falam aqui, então diminui muito o poder de Deus, né? Como se Deus tivesse perdido o seu poder. Como se Deus não tivesse poder, né? Então é complicado demais, né? E não ver que, né, para isso acontecer, para eles verem esse fruto fora que eles tanto esperam, tem que começar de dentro. As almas precisam, né, entender que elas estão nas trevas. Que tudo isso que elas estão vendo fora é porque, né, Deus está permitindo, né, que tudo isso saia para fora, o que está dentro. Justamente para que, né, é um dos meios que Jesus se serve, que ele está falando até no trecho. Eu vou servir, vou cercar as criaturas. Ele está falando nesse trecho. Eu vou cercar as criaturas de todos os modos, né, para que elas enxerguem essa verdade, né, a condição que elas estão e que elas não são nada e que elas precisam de mim, que eu sou a vida delas, né, e elas só vão poder receber esses bens se elas se abrirem para a verdade, né, porque elas estão fechadas no seu mundo. E aí ele fala nesse trecho que eu vou cercar de todos os modos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui mais. Ele tá mais no final, mais pro final aqui desse trecho. Deixa eu descer um pouquinho. Cadê? Só um instante. Ó, é aqui, mais embaixo que fala no trecho. Eu me servirei de todos os meios, de amor, de graças, de castigos. Tocarei por todos os lados das criaturas, para fazer reinar minha vontade. E quando parecer como se o verdadeiro bem devesse morrer, ressurgirá mais belo e majestoso. Então ele vai se servir de todos os meios, né? Todos os meios de castigos, né? Não só ali de graças, como ele está falando de amor, né? Mas as pessoas às vezes só acordam no meio de dor, de sofrimentos, no meio de uma dor de sofrimento acordam. E olhe lá, as pessoas estão tão duras de coração, tão duras, né? Tão nas trevas, que nem a dor desperta elas, né? E a gente vê, por isso que muitos reclamam e têm essa aversão e que não aguentam mais,
não querem, não aceitam nenhum tipo de sofrimento, nenhuma contrariedade e humilhação, que elas logo se desesperam, entram ali na desesperança, né? Em desespero, falta de esperança, né? Elas se desesperam, entra perturbação, preocupações, né? Então, e está acontecendo. Hoje em dia nem a cruz está despertando a muitos, mas está fazendo, né? Muitos estão se afastando ainda mais, se revoltando ainda mais, né? Então é muito sério, meu Deus, a situação que se encontra o coração, né? As almas, o coração, né, da humanidade, as almas se encontram, a dureza que estão. E é por isso que Deus está permitindo tanta coisa. Está permitindo sair para fora tanta coisa ruim que está no coração do homem. Justamente esse é os meios. Aqui, ó. Ele está cercando. Ele está cercando. Parece que está tudo perdido aqui, ó. Parece que o bem morreu. É isso que muitos padres vê. O bem morreu. Está morrendo, né? E é daí que vai ressurgir. Porque através de tudo isso, né, vai fazer despertar as almas. Vão ver que elas precisam de Deus, que só Deus pode resolver toda essa situação, né? É a questão de abrir essa disposição, né? E aí eu tava pensando, logo no final da live, quando eu tava terminando a live do que ela tava falando, né? Diante de tudo isso, né? Que aí ela tá falando assim, é por isso que Deus fecha os véus, né? Não mostra tudo, não deixa a gente, não permite a gente ver, entender certas coisas, né? Porque isso poderia fazer a gente, né? Não sei, se desesperar ou se afastar, né? E diante daquela verdade, se servir daquela verdade para ofender ainda mais a Deus, né? E se afastar de Deus, né? Em vez de aproximar ela, ela poderia se afastar ainda mais de Deus, né? Por não entender. E aí, diante daqui, né? Desse negócio aqui que eu acabei de ler aqui, que Jesus fala, e quando parecer como se o verdadeiro bem devesse morrer, ressurgirá mais bela e majestosa, que ele cerca de todos os meios, né? E de tudo isso que estava sendo falado, eu fiquei pensando assim, ainda com Jesus. Nossa, Jesus, então, eu fiquei pensando nas atitudes, né, dentro da igreja, principalmente dos líderes, dos sacerdotes, bispos, algumas atitudes, né, de alguns padres ali, de querer tirar essa parte espiritual na igreja. A gente vê essa aversão que está tendo de espiritualidade, né? Se a gente for querer pregar e falar, né, no âmbito espiritual, se a gente falar sobre santidade, se a gente chegar em alguns sacerdotes, né, não estou dizendo que é todos, né, mas em boa parte, vamos dizer assim, se a gente chegar para um sacerdote dizer que a gente quer viver a santidade, que a gente quer ser santo, ou estamos buscando viver uma santidade, né? Falar sobre a santidade divina, a santidade de Deus, meu Deus do céu. Meu Deus, eles tomam assim uma aversão, uma repugnância, e que diz que isso é impossível, né? E eles acham que a gente está querendo ser alguma coisa, né? Eles veem isso como uma soberba, uma pessoa orgulhosa e soberba que se acha melhor que os outros. E então eles estão querendo tirar, né, isso ali na igreja, essa parte espiritual, porque para eles isso afasta as pessoas. É como se eles estivessem julgando as pessoas, entendeu? É como se aquela pessoa que está vivendo a santidade julga o outro. É como se fosse assim, né? É uma comparação. As pessoas vão fazer comparação, né? E vai ter aversão, né? E aí, na cabeça deles, ele entende isso, que isso afasta as pessoas. Essa coisa de muito espiritualizado, né? Uma igreja espiritualizada demais, buscar a perfeição, santidade, não sei o quê. Isso afasta as pessoas de Deus, sabe? E aí, por isso que eles estão assim, afrouxando, querendo afrouxar demais as coisas,
para atrair, para chamar as pessoas, atrair as pessoas, trazer as pessoas para a igreja, porque eles entendem que isso é o certo a fazer, né? É aquela questão, né? De que eles se deixam se guiar pelo que o fruto que eles vê e o resultado que eles estão vendo, buscando ver, é isso, né? Que eles veem que não dá certo. Espiritualizar demais está afastando as pessoas, então isso não é o caminho certo para trazer as pessoas para Deus, né? Pode ser até que seja uma intenção que eles têm, né? Que esse é o entendimento que eles têm, não é uma intenção maldosa de alguma, pode ser de alguns, né? Outros não, a gente sabe que realmente é isso que eles querem afrouxar até por causa de si mesmo, né? Para que ninguém julgue eles mesmos, né? É ali a vida que eles levam, né? Mas para alguns pode ser, né? A intenção deles é isso, de querer trazer as pessoas para Deus. E, e por isso que estão querendo, né? Essa afrouxar, né? Não tá falando muito de, de inferno, não falar muito sobre muito espiritualidade, de santidade, de ser santos, de ser perfeito, buscar a perfeição. Por isso que eles ficam batendo tanto na tecla, né? Que olha, você é pecador, o eu pecador, sou culpa, 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 e que eu sou isso, né? E diminui tanto assim, sabe? Para que as pessoas não desejem assim essa espiritualidade, né? De se espiritualizar, de ser santo, de buscar ser perfeito como um pai é perfeito, né? Porque, né? Não sei, para eles isso afasta. Eu estava pensando, né? Com Jesus, meu Deus, Jesus, então é por isso que muitos têm essa atitude, porque eles acham que isso afasta as pessoas. É por isso que eles estão querendo massagear tanto, evitar tanto de falar de santidade, de ser perfeito, né? De seguir as leis corretamente. Eles querem, né? Abrir exceções e mudar as coisas, afrouxar certas coisas. Por isso que certos padres querem, né? Aprovam essa questão, apoiam o aborto e tantas outras coisas ali que não condiz, né? Com sua vontade. E justamente isso para atrair as pessoas, para que as pessoas não sintam aversão pela igreja, que as pessoas venham para a igreja, né? Então, acaba tomando até mesmo a palavra de Deus, como foi falado na live. Se serve da verdade, da palavra de Deus, e distorce a palavra de Deus. Então, estão distorcendo. É por isso que a igreja está tão assim, aquele negócio de respeito humano, né? Muito humano, respeito humano. E o divino, o espiritual está muito assim, não se vê, né? Poucos vê, né? Falar de santidade, de ser santo, buscar santidade, né? E por isso que está sendo muito pregada essa questão de fraternidade, humanitário, né? Ali muito raciocínio ali materializado as coisas, né? Muito no humano, para não afugentar as pessoas, né? Então isso é bem complicado, né? E isso acaba se fechando as pessoas. Se fecha porque as pessoas não se aprofundam, não espiritualizam e não olham para as coisas de modo espiritual. Por isso que as pessoas, né, olham, é muito materialista para as coisas, matéria. Só olha para a matéria, né? Mas para a alma, o espiritual, o que é eterno, né, tá muito assim superficial. Tá muito assim, entendeu? Aquém, muitos nem sequer pensam, né, em eternidade, nem se lembra de alma, de nada disso, né? É muito triste, né? Então, por isso que Jesus fala que a verdade, em vez de ser para salvar, para muitos está sendo de condenação, né? Por essa distorção que está acontecendo, né? Toda essa distorção e esse muito a desejar. Então, deixa muito a desejar a palavra de Deus, né? Muitas coisas não querem mais falar, mais pregar, mais anunciar.
né? Porque está pensando demais no humano, pensando demais em agradar as pessoas, né? Para não afastar elas, né? Então isso é sério demais, né? E aí, como tá falando no trecho, as pessoas não fazem companhia para Deus. Diante das coisas que estão acontecendo, eles não fazem companhia a Deus. Eles querem ali, é como o exemplo que a Aline falou, né? Do áudio que ela gravou sobre essa questão de que as pessoas, quando o outro tá passando por uma dor, né? Que ela venha desabafar a sua dor e seu sofrimento, elas se juntam, elas se unem à dor daquela pessoa e ficam ali, chorando junto com a pessoa, se lamentando junto com a pessoa, massageando, né, a outra pessoa, né, ali do desabafo que ela tá dando. E é isso que as pessoas na igreja estão fazendo, né? Então, não vamos mais falar de cruzes, né, que a cruz é boa, de sofrimento, que a cruz, ela salva. Não vamos mais falar disso. Né? Porque é doído demais para as pessoas, elas não vão suportar, né? Não vamos falar disso. Então, elas querem se juntar. Evita de falar dentro da igreja e se junta ao humano para ali confortar o humano. Evita de falar sobre sofrimento, sobre pecado, sobre o inferno, sobre essas coisas que desagradam, né? Ali a Deus, as coisas que as pessoas estão fazendo que está desagradando a Deus, eles evitam de falar, porque, né, é aquele negócio, né, aquela pena das pessoas, e vai lá massagear, vai lá confortar o humano, e Deus fica lá, né, e eles não olham que todas essas coisas estão ferindo a Deus, essas atitudes estão ofendendo a Deus. Então, não, em vez de se unir ali e ficar com Deus, reparar a Deus, né? Estar ali e fazer ali o seu ali, né? Ali como é sua missão, o serviço que tem dentro da igreja, o seu ministério para Deus, elas estão fazendo para as pessoas, para agradar as pessoas. E Deus está deixando Deus sozinho, porque não estão cumprindo com a vontade de Deus, estão nas suas vontades ali. Né, de agradar as pessoas, de não fazer as pessoas sofrer, que é demais falar sobre isso, que as pessoas não vão aguentar, né, isso vão afastar as pessoas, isso é dolorido demais para o ouvido delas, sensível delas, é demais. Então, tá ali, agradando o humano, e Deus está sozinho na sua vontade. Porque estão preferindo fazer suas próprias vontades ali, cuidar uns dos outros ali, do humano, né, da matéria, aquela questão material, mas o espiritual não querem. A alma, eles não estão preocupados com as almas porque vai ser doloroso demais para as pessoas passarem por isso. Estão evitando de que as pessoas passem por dor. Eles querem evitar que as pessoas sofram, passem por algum tipo de sofrimento, né, de magoar elas, de ferir o ego delas e o seu mesmo. Né? Porque ao ela falar a verdade, as pessoas vão ficar com raiva dela. Ao padre, né, viver da verdade, falar a verdade e não ter medo de dizer a verdade, vai afastar as pessoas não vão mais gostar dele. As pessoas vão ficar contra ele vai sofrer perseguição. E eu não quero passar por esta dor. Entendeu? Então estão só preocupados com eles mesmos e com o que o outro vai pensar. E Deus está sozinho. Né? E Deus está sozinho. Então ele está trazendo esses conhecimentos justamente, né, para mostrar o oposto, porque as pessoas estão entendendo assim, algo totalmente ao contrário, né? Na matéria, estão ficando só no material, na matéria, no que eles estão vendo, mas eles não se preocupam com Deus. Deus é Deus, Deus não tem, né? Uma coisa é Deus, uma coisa é a gente. Então Deus não vai, sabe? É como se Deus não tivesse nada a ver com isso. É como se Deus não fosse se ofender pelas coisas que as pessoas estão fazendo com as suas vidas. Como se Deus não se importasse. Parece que foi como se fosse uma coisa separada. Né? Mas não é.
né? Deus está sendo ofendido, né? O coração de Jesus está sendo ferido, né? Ele está passando todas essas coisas que tá acontecendo, né? Todas essas ingratidões, os pecados e essas ofensas, está repetindo a paixão, a condenação. Tudo que Jesus passou que os fariseus, que as pessoas condenaram ele naquele tempo de Jesus, na paixão dele, ele está vivendo tudo isso de novo. Tudo isso de novo. Porque as pessoas não estão nem aí para Deus. Não se importam com que aquela atitude que ela está tomando, com aquele pecado, né, com a falta de reconhecimento, elas não estão se importando se isso tá ferindo a Deus, né? Elas não olham para Deus, né? O que Deus acha disso? O que Deus pensa disso? Tão pouco se lixando, ele é Deus, né? Ele é Deus, entendeu? Então, ele é Deus e isso não tem nada a ver. Isso não vai atingir ele é Deus. Mas não é que não atinge, mas ele fica ofendido, porque tanto que ele fez para o homem, a beleza com que ele fez o homem, as coisas que ele colocou no homem, a sua imagem e semelhança, a dignidade que ele colocou, a nossa alma que ele nos colocou, e tudo que ele fez para nos salvar, os méritos que ele conquistou, então ele fica ofendido, sim. Ele se ofende de tanto que ele fez por nós e faz. E o homem é ingrato, não tem capacidade de fazer nada por Deus. Claro que não somos capazes de fazer nada, mas eles não querem fazer nenhum tipo de sacrifício por amor a Deus. E Deus se sente muito ofendido, né? De tanta ingratidão. Jesus fica muito triste pela ingratidão do homem, pela falta de amor das criaturas para com ele. É isso que elas não pensam. Então, ele não pensa nessa questão, né? Então, né, não espiritualiza as coisas, não enxergam isso. As almas estão completamente cegas do exemplo da flor, né? Que todas essas situações, elas não se servem para regar, né? Não estão se alimentando. Deus está enviando para poder dar o seu alimento, ele quer alimentar, né, as almas, porque as almas estão secas, como essa flor do exemplo do texto, né? Elas estão secas porque elas não estão sendo regadas pela água, né? Pela água divina, né? Não por incapacidade, né, de Deus, mas porque as almas não estão querendo ser regadas. Ele está tentando regar, mas as almas não querem, né? E como é que Deus está vindo regar as flores desses meios que ele está se servindo? Os meios que ele está servindo, as coisas que ele permite, é esse, né? Como é o nome daquele regador, né? É o regador de Deus. Os meios que ele está servindo é o regador de Deus. Que, né? E os bens estão dentro desse regador. Os méritos dele estão dentro desse regador. E ele está querendo derramar, né? Então ele vem com o regador e as pessoas não querem receber a água, os bens que estão dentro desse regador. Não aceitam. E ele está servindo de todos os meios, cercando as criaturas, né? Mas elas não querem. Então, em vez de regá-la, as situações que Deus permite, os castigos, os sofrimentos, né, as humilhações, as contrariedades, essa situação toda no mundo que eles veem, né? Eles não olham e não conseguem enxergar a verdade. Então, eles não estão sendo regados. Em vez de ser regados, estão ficando secos. Porque aquilo não está regando, né? Eles não estão aceitando essa água serem regados, né? Então, eles estão ficando cada vez mais secos. As almas estão ficando cada vez mais indiferentes, mais cegas, ainda mais nas trevas, né? E aí a pessoa fala, mas é isso. Deus já morreu na cruz, já sofreu por nós, já tomou as dores, né?
Ele já sofreu tudo, tudo, tudo pra gente, pra nos salvar. A gente já tá salvo, podemos viver com a gente bem entender. Do nosso jeito, né? Fazer os nossos projetos, as nossas coisas, viver a nossa vida aqui, porque a gente já tá salvo. Realmente a salvação, ele conquistou a salvação para todos, salvou a todos. Mas aí ele tem que ter a nossa participação. É como ele, Jesus, Deus fala. Eu acho que foi no caderno de Val Torta, ele fala até nisso, né? Que para nos criar, ele nos criou do nada, ele não precisou da gente para nos criar. Da nossa permissão, ele nos criou. Mas para nos salvar, ele precisa da nossa participação, da gente querer. Porque ele não vai obrigar a gente a ter parte com ele, não vai obrigar a gente a ter uma vida com ele, a viver na vontade dele. Ele não vai nos obrigar a morar no céu. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Ele abriu o céu, mas a gente tem que conquistar esse céu. O que Jesus fez na sua morte foi abrir as portas do céu. Novamente, que os céus estavam fechados, né? E agora a gente tem, né, como entrar no céu novamente, porque ele abriu. Mas para a gente entrar nesse céu, a gente tem que fazer a nossa parte. Por onde merecer esse céu, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. E ela quer viver a vida do jeito delas, né? E deixando Deus de lado. Ela é preocupada mais com o humano, em massagear o humano, em agradar o humano, mais preocupado com o que as pessoas pensem consigo mesmo, né? E vivendo a vida assim, a vida que Deus deu para elas, né? Tá vivendo assim, né? Só ali né, no mundo material, materializando tudo, e o espiritual, né? Jogando no lixo, não pensando, né? É perda de tempo pensar nisso. É demais, é cansativo pensar em Deus, no que é espiritual, o que é eterno, é chato. É chato, não é atrativo, né? Então deixa para depois. E aí elas não fazem a parte delas. Não faz por onde merecer esse céu, né? Jesus conquistou, mais uma vez estou falando, Jesus conquistou a salvação para todos. Tem méritos, aí tá aí os méritos de Deus e ninguém, né, toma esses méritos de Cristo, ninguém quer. Tá lá, o guarda-roupa de Deus tá cheio dos méritos dele, mas ninguém abre esse guarda-roupa para se servir desses méritos de Deus. Tanto bem que ele conquistou, tanta coisa que ele conquistou, mas o homem não se serviu nem de um terço disso. Poucos abrem, muito poucos. Abre esse guarda-roupa para pegar a roupa de Cristo, a camisa de Cristo, a calça de Cristo, ninguém quer. Quer as suas próprias roupas, né? Ter o seu próprio guarda-roupa, né? As suas próprias roupinhas e não quer vestir a roupa de Cristo. Não quer as vestes de Deus, né? Quer as suas próprias vestes. Quer entrar no céu com as suas próprias vestes, né? Como se tivesse algum valor as vestes dela. Não quer as vestes de Cristo. Querem, né? Entrar no céu com os seus trapos, com suas coisas. É assim que elas entendem. Mas aí, se a gente for pensar, é uma pessoa, né? Quando ela é convidada para entrar num castelo, né? E ela tá toda suja. Uma pessoa que tá suja, que mora na rua, uma pessoa muito pobre. Aquela pessoa, né? Ela vai querer entrar? Quando ela estiver diante desse castelo, quando o rei a convidar, você acha que ela vai ter coragem de entrar? Toda suja diante dos nobres, ficar suja? Ela vai ficar sem sentir vergonha de estar diante dos nobres, com aquela roupa toda rasgada, ela toda suja. A pessoa vai ficar envergonhada, né? Ela vai querer se esconder. Ela não vai querer ficar diante do rei e de todos os nobres ali naquele salão. Ela vai ficar muito envergonhada porque ela está toda suja. Então, antes dela querer entrar no céu, ela vai querer se limpar, não vai? Né? Ela vai querer limpar toda aquela sujeira e entrar embelezada, né? Com as vestes limpas, cheirosa, arrumada, de estar diante ali dos nobres, né? Ela vai se sentir humilhada, envergonhada.
diante de todos aqueles nobres, tudo limpos, arrumados, cheirosos, diante do rei, na majestade do rei lá, ela não vai entrar. Vai querer entrar quando ela estiver, né, diante ali. Eu digo isso quando ela estiver diante quando a pessoa morre, um exemplo. Vive toda a vida aqui com seus trapos, do seu jeito, ela tá toda suja. E aí, ela se encontra diante de Jesus, lá no juízo particular. E ela olha que ela tá toda suja e vê a nobreza de Deus. E vê, né? E ela tá sendo convidada para entrar no castelo. E ela sabe, né? Na luz da verdade, ela tá vendo ali a nobreza, a grandeza de Deus, né? E vê a beleza que tudo que é o castelo dele, ela, né? Ela tá consciente ali. E ela olha assim, meu Deus, toda envergonhada de entrar nessa festa. Então ela não vai. É por isso que muitas se lançam no purgatório, né? É o purgatório. O purgatório é onde é isso, né? É um lugar onde ela quer tirar, ela quer se sentir limpa, né? Ela quer se embelezar, ela quer ficar bonita. O purgatório é como se fosse isso, né? Um canto onde a pessoa vai se embelezar. Vai tirar todos aqueles trapos velhos dela, né? Que ela não quer entrar com aqueles trapos num castelo. Né? Ela esteve diante do rei e viu a nobreza dele. E ela ficou muito envergonhada, né? Ela aceitou o convite. Mas aí ela disse, não, primeiro deixa eu tomar um banho, eu não posso entrar assim. Eu estou muito indigna de estar diante do Senhor desse jeito, né? Aí precisei dar um pause aqui, deixa eu ver se eu lembro de retornar aqui. Tá falando dentro do gato, então a pessoa, né? Ela não vai querer entrar suja. Assim, né? Ela vai querer entrar com as vestes de Deus, né? Porque passou toda a vida amando a si mesmo, fazendo as coisas para si, querendo vestir as suas próprias roupas, né? Não quis saber das roupas de Cristo, né? Então, e aí que tá, né? Os protestantes não entendem disso, dessa questão do purgatório, que, né, outra coisa que eles chamam a gente de herege, né? E bate nisso, né? Com a questão disso do purgatório, né? Mas aí eu tá assim, né? Vamos ver quando chegar, né, o momento deles, de cada um no seu juízo particular, quando eles estiverem na luz da verdade ali, né? Deus vai mostrar tudo e eles vão ver que não é bem assim como eles pensam, né? Nessa lógica, raciocínio lógico deles, né? E eu vejo assim o purgatório como uma grande, assim, um ato de misericórdia muito grande de Deus, né? De ter o purgatório. Muito grande. É um amor de Deus, assim, uma misericórdia muito grande, né? De ter um lugar, né? Depois que a gente morre, ainda tem um lugar ali pra gente, né? Ali tomar um banho, vamos pensar assim, né? Se revestir de Deus, né? Porque a pessoa passou a vida toda, né? Com as suas coisas, com seus trapos, né? Se preocupando consigo mesmo, amando a si mesmo e não amou a Deus. Então, assim, meu Deus do céu, é muito. É como a Aline estava falando, né? A pessoa só vai, né? Só se condena, só vai para o inferno se a pessoa for muito idiota. Muito idiota, porque Deus, nossa, facilitou demais, né? Mas na lógica humana, meu Deus, como é difícil. Na lógica humana, é impossível ser santo. É muito difícil, né? Mas aí Deus, né, facilitou demais, mas eles não veem essa facilidade. O quanto Deus facilitou para que o homem não perdesse o céu, né? Para que o homem vivesse dessa felicidade dele, né? Participasse dessa alegria junto com ele, para ter essa vida com ele. Quanto Deus facilitou, mas o homem não vê essa facilidade. Muito pelo contrário, é muito fadonho, é difícil e é cansativo. Deus é cansativo. Deus sabe? É claro que não é fácil para morrer para nossa vontade, né? Jesus fala que não é fácil agradar a Ele, né? Não é fácil, né? Por causa da mesmo dos nossos apegos. Não é fácil, pelo que eu vejo assim, não porque Deus é complicado, não. Deus não é complicado. Deus, ele é simplíssimo. Ele é simples, né? É difícil agradar a Deus por causa da nossa vontade humana, por causa das nossas resistências, por causa das nossas paixões, as nossas desordens,
apegos a nós mesmos, né? A prestígios, a reconhecimento, a elogios, estamos presos a nós mesmos. Então, por isso que é difícil agradar a Deus, porque o homem não quer desapegar, né? Não quer desapegar de si mesmo, não quer desapegar de nada. Porque o ser humano, ele quer ser alguma coisa. Ele quer existir, né? E na divina vontade a pessoa deixa de existir. Então, por isso que é complicado é fazer a vontade de Deus. Porque a pessoa, ela não quer perder, né? A existência dela, né? As coisas dela, os planos dela, as obras dela, com o nome dela. E aí a gente vai desaparecendo, né? Como eu estava falando na live, que na divina vontade já é o contrário, né? As pessoas vivendo na vontade humana, mesmo buscando a santidade ali, mas com sua própria vontade, elas ali estão existindo, né? E elas estão subindo na escada de madeira, né? Porque tem ali o nome delas, elas são conhecidas, elas são famosas, elas têm não sei quantos seguidores, né? Elas, né, assim, ela existe. E na divina vontade é tudo o contrário. A alma vai ela deixa de existir e ela vai sumindo, né? E como eu estava falando, né? Não é como é totalmente diferente. Um exemplo, né? Não tem tantos seguidores. A pessoa que vive na vontade, na divina vontade, ela não é aceita pelas pessoas, né? As pessoas rejeitam, né? Foge porque, né? Ela está vivendo ali da verdade. A verdade, ela só vive na verdade, só fala a verdade. Aonde ela vai, ela vive na justiça e na verdade, de modo simplíssimo. Ela só não se deixa contaminar. E aí isso assusta as pessoas, né? Faz as pessoas fugir. E aí a gente vai sumindo mesmo. É sumir, 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 desaparecer. A gente desaparece mesmo. E a gente vê isso, se for fazer assim, né? Para que as pessoas entendam como ela só vê muito material, né? Na prática a gente vê isso, né? No dia a dia, né? De como as pessoas olham para a gente. Como nossa família, assim, olha para a gente, né? Vai sumindo mesmo. Não vê que a gente está vivendo uma santidade, né? Que a gente está sendo justo nos atos, nas ações, que a gente não está sendo verdadeiro. Eles não veem isso, não enxergam, a pessoa some mesmo. Some, 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 né? E a gente vê aí diante né, do que aconteceu no Congresso, né? A quantidade de pessoas que estavam acompanhando, então vai diminuindo, né? Diminui, some, é diferente demais, é o oposto. Mas para as pessoas materialistas, isso não é uma resposta positiva, né? Não é uma resposta positiva para quem é mundano materialista, racionalista. Isso não é bom. Isso é um sinal de que não estamos fazendo o que é certo, estamos indo no caminho errado, né? O que a gente está fazendo é exagerado demais, é impossível, né? Que está virando, pode virar ser uma seita, né? Até acusar a gente que estamos fazendo uma seita. Isso é uma seita, que isso é impossível, né? Porque eles estão vendo aí, ó quantas pessoas estão seguindo, olha quantas visualizações, né? E eles olham para si, vendo quantas pessoas as seguem, quantas pessoas curtem, quantas pessoas estão ali enchendo ali, né? Na palestra que elas vão dar, né? Nos eventos que eles estão, nos cursos que eles dão, quantas pessoas estão ali junto deles, né? Então essa é a resposta de que eles estão no caminho certo. Então por isso que eles orientam muito, não as pessoas não se espiritualizando demais, não tá querendo, né, ser santo, buscar santidade, né? Porque não é esse o caminho, né? Ele, ó, né, vai por mim. Eu sei o que eu tô dizendo, eu tenho conhecimento, né? É por aqui que você tem que ir. É desse jeito aqui, né? Larga desse negócio de querer buscar santidade, de ser santo. Isso não é um caminho. Não vai por aqui. Olha só como é que é aqui. Olha o meu exemplo. Olha só quantas pessoas se converteram. Olha aí quantas pessoas. Então, ele atribui a si, né,
a quantidade de pessoas que estão ali, né, ouvindo a ele, atribui a si as conversões. Não foi mérito, não é mérito de Deus, é meu mérito. Eu trouxe essas pessoas para Deus, não foi Deus que trouxe, fui eu. Então atribui a si os méritos. A glória é sua, porque eu sei, eu tenho conhecimento. Eu sou um doutor, estudei muito e sei o que eu estou dizendo, então vai por mim, né? Para com esse negócio de querer ser de santidade, de buscar a santidade da santidade. É esse o caminho aqui, né? Você é pecadora, né? Você é pecadora, você é cheia de pecado. É impossível você alcançar essa santidade, isso só vai, né, lhe atrapalhar, né? Ele não vê isso como graça. Então, meu Deus do céu. É por isso que Jesus está falando, né? Falou para Lene, né? Que ela questionou, né? Porque quem leva os louros, né? É quem, né? Naquela questão do PHN, quem leva, né? Os elogios e os louros é eles lá, né? O padre Paulo Ricardo, é Frei Gils, porque ele lutou lá, né? É tanto que Jesus, vocês preferem subir na escada de madeira, ser reconhecido, ter bastante seguidores, ser quantas pessoas ali seguindo vocês? Ou vocês preferem na escada de madeira e sumir, né? O que vocês preferem? Ir direto para o céu ou vocês preferem ir para o purgatório, passar pelo purgatório? Né? Como a Aline falou, eles acham, meu Deus, eles enchem o peito para dizer que vão passar pelo purgatório, né? Nossa, eles não desejam, eles vamos dizer assim, não trabalham para conquistar o céu diretamente, porque eles acham isso impossível, você ir direto para o céu. Claro, impossível, sim, na sua viver, buscar o céu pelas suas próprias forças, na sua vontade, é impossível, realmente é, né? Mas na vontade divina não é impossível. Vivendo na vontade de Deus não é impossível. Você vai direto para o céu, subindo pelas escadas de ouro, deixando de existir, sendo um nada, não querendo aparecer, não querendo ser alguma coisa, né? É se resignar à vontade de Deus e aceitar as cruzes que vêm, é entender que os sofrimentos e as cruzes é graça, é presente, né? É ver que você ganhou na loteria. Se você está passando por tanto sofrimento, por tantas cruzes, por tantas contrariedades, as coisas tão difíceis, louvado seja Deus, ganhei na loteria. É isso que a gente tem que entender. Ganhei na loteria. Estou rica. Rica, 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 rica. É por isso que Luísa, né, queria tantos sofrimentos, porque ela sabia, entendia, entendeu o valor da cruz e do sofrimento. O quanto isso agradava a Deus. O quanto isso deixava Deus feliz. O quanto isso era o bem que de tudo isso, né? De um sofrimento, o quanto bem ia sair daquilo. Quanta glória ia dar para Deus. Quantas almas poderiam ser salvas. Quanto bem de modo universal. Então, por isso que ela desejava tanto sofrer, reclamava tanto com Jesus, porque não estava sofrendo mais. Então, é isso que a gente tem que entender. É virar a chave. É sair da lógica humana, né? E olhar para o divino, é se lançar. É se deixar queimar, né? Deixar ser consumida por este sol, né? E se unir a esse sol. E ser uma coisa só com ele, né? É sumir e só existir o sol, né? Então, viver na divina vontade é não deixar Deus só. É ser uma companhia para Deus, né? E viver na nossa própria vontade e deixar Deus sozinho. É deixar Deus viver na solidão, na dura pena da solidão, como ele fala aqui no final do trecho. Ó, por isso sempre em minha vontade te quero, a fim de que nem você nem eu soframos a dura pena da solidão. Tá vendo? Então não é só solidão para Deus, a gente também fica na solidão, né? Desconectado com Deus, a gente fica solitário. É por isso que as pessoas não se sentem, por mais que conquiste, por mais que tenha as coisas, por mais que seja conhecida e seja rica, cheia do dinheiro, mas elas se sentem solitárias, elas entram em depressão, elas não se sentem completas, elas se sentem assim vazias, que está faltando algo, né? E esse algo é Deus. A pessoa se sente solitária, por mais que ela esteja com muitas pessoas ao seu redor, com muitos aplausos,
mas lá no fundo ela se sente sozinha, solitária, porque não tem Deus, né? Não é só Deus que fica sozinho, mas as almas. Por isso que muitas e muitas almas se sentem insatisfeitas, se sentem solitárias, né? E entram naquela crise de existencial, né? Não sabe o porquê, né? Tá neste mundo, né? Não entende, não consegue entender, né, a sua existência, porque ela existe, né? Porque ela nasceu, porque ela veio para o mundo. Porque eu nasci, para quê? Para sofrer? É só isso, né? Mas não vê além, né? Então elas vivem solitárias, né? Não só Deus, mas a alma também. A alma e Deus vivem na dura pena da solidão, né? Então acho que é isso. Amém, Fiat.